Certo, pessoal, voltando aqui, dando continuidade ao nosso tutorial, na parte passada nós fizemos então a malha computacional, né? Verificamos aqui que após a geração da malha e tudo mais ficou certinho verde aqui no lado, e o próximo passo agora é a configuração da simulação por meio do menu Setup aqui do Workbench. Aqui então, essa parte, esse setup que a gente vai estar fazendo as configurações, né, que a gente vai estar fazendo, envolve tipo modelos, né, equações que a gente vai estar utilizando. No caso, a gente vai estar resolvendo apenas as equações da Navier-Stokes para o escoamento, né, também alguns modelos, né, de discretização das equações, que isso é um parâmetro bem importante também, quando nós fizemos a transformação das equações diferenciais para equações algébricas, né, tem vários segredinhos ali dentro, né, que a gente pode fazer essa modificação, e parâmetros do material, né, no caso do fluido, que a gente vai estar utilizando. Então aqui no Setup, clicando aqui, dá para dar um duplo clique, no Setup aqui, ele vai abrir essa janela, né? E aqui, se a gente for ver as opções que nós temos, aqui em cima nós temos a Dimension, né? Ele já autodetectou que aqui é uma geometria 2D. Então ele não nos deixa nem mudar para 3D, porque não tem porquê, né? Nossa geometria é totalmente 2D, ele já autodetectou e não nos deixa modificar isso aí. Aqui embaixo, nessa aba de opções, é muito importante marcar essa opção aqui de Double Precision, que nada mais, nada menos é uma feature na qual o algoritmo, né, que soluciona as equações, vão utilizar mais casas. Em suma, vão usar mais casas depois da vírgula, então nós vamos ter uns resultados mais precisos, não vai ter tanto problema com arredondamento de resultados, enfim, e vai auxiliar bastante na solução das equações. E outro parâmetro que a gente pode mexer também, que é relevante para nós aqui, é esse Solver Processes, que é quantos processadores a gente pode utilizar para solucionar, né, para o algoritmo utilizar para solucionar as equações. Nesse caso a gente não precisa muito, porque é um problema bem simples, mas um problema mais robusto, talvez sejam necessários mais processadores. E a versão acadêmica, ela permite, no máximo, 4 processadores para ser utilizados. Essa informação do número de processadores que o teu PC tem, por exemplo, caso tenha uma versão que possibilita o uso de mais processos, isso é tranquilamente acessável nas informações do computador, né? Mas é bem tranquilo. Então aqui eu vou colocar como 4 processadores vezes 3. Vou botar 3 processadores. E as opções aqui, Show More Options, isso aqui não nos interessa para essa simulação. Feito isso, clicar em Start aqui, e o programa ele vai abrir a plataforma de setup. O importante é que ele abre aquela janelinha que é tipo um prompt de comando, e também abre essa janela Fluent aqui, né, no canto superior. Não sei se dá para ver ou não, mas essa aba aqui, caso vocês abrirem, vai aparecer Fluent como o nome dessa janela, que é o nome do algoritmo mesmo, que faz os cálculos das equações algébricas do métodos volumes finitos. Então esse código, infelizmente, não temos acesso, mas algumas informações a gente pode retirar sobre ele através dos manuais do ANSYS Fluent, né, que é, como eu disse, o algoritmo. Então, assim, ó, abrindo, né, o software e tudo mais, ele tem essa cara, assim, que parece bem complexo a priori, né, para quem vai vendo isso a primeira vez, é bem complexo. Então aqui eu vou tentar, eu não vou esmiuçar tudo, vou tentar até ser um pouco mais direto aqui, porque muitas das informações aqui que tem, não vamos fazer a utilização. Então vamos fazer, vou passar as informações mais diretas que a gente geralmente utiliza. Se tudo ocorreu de maneira adequada, a geometria para aparecer aqui desta forma, em verde, se a gente dá um zoom aqui através da rodinha no mouse, a gente consegue ver a nossa malha e ver que tem algumas setas aqui, cores na cor amarela aqui, na base, né? Isso significa que as condições de contorno que a gente determinou através dos nomes na malha, na geração da malha, foram detectadas. Então a setinha aqui quer dizer que está entrando, né? Seria um inlet. Aqui a setinha está saindo, né? Então seria um outlet. E o amarelinho significa que ele detectou como simetria. Mas isso aqui a gente checa depois ali. Então vamos se basear aqui na árvore, né, de itens aqui à esquerda. A primeira aba aqui, né, o primeiro título que nós temos, né, eu vou recolher aqui, é o Setup mesmo. E dentro do Setup nós temos a primeira janela, que é General, que é essa janelinha aqui. Aqui basicamente, né, o que nós vamos estar modificando aqui é, para nossa simulação, na realidade não precisamos modificar nada aqui. Aliás, só essa parte aqui, esse 2D Space, vamos clicar apenas em axis simétrico.
Porque o problema de axis simétrico, eu comentei que o eixo central ele é simétrico, né? Mas a questão do axis simétrico, ele utiliza coordenadas cartesianas, ao invés de utilizar coordenadas cartesianas, né, para a solução, ele utiliza coordenadas cilíndricas. E como o nosso tubo, né, a seção dele ele é circular, então nesse caso o tipo, né, de simetria é uma axissimetria, né? É importante, caso você se interesse mais, é bom procurar sobre a diferença, né? Bem importante isso. De resto aqui, time aqui, nosso escoamento é considerado como desenvolvido e permanente. Bom, aqui models, né? Aqui a gente tem alguns modelos, né? Ou seriam equações, né? Que a gente tem para resolver, para acoplar no nosso problema. Tipo escoamento multifase, equação de energia, se caso for colocar a temperatura envolvido. Essa aqui que nos interessa, por default, ele vem o Viscous SST-K ômega, que é um modelo de turbulência. Nessa opção aqui, se a gente dar um duplo clique, ele vai abrir essa janela. E aqui tem vários modelos de turbulência e até para escoamento invícido, né? No nosso caso, a gente vai trabalhar com escoamento laminar. Então basta escolher, clicar em laminar, dar um OK, que aqui basicamente a gente definiu que vamos apenas resolver as equações de Navier-Stokes, sem termos de turbulência, sem nada. A gente tem outros modelos, radiação, trocador de calor, escoamento com espécies e por aí vai. Isso também não está fora, né, do escopo desse nosso experimento, né? Então aqui a gente já fez a nossa parte, né? Podemos, né, fechar. Aqui, aba materiais agora. Tem a opção de escolher fluido e sólido, né, nesse caso aqui. Mas no nosso caso a gente vai só considerar a água, né? Porque aqui a nossa geometria, mesmo que a gente esteja fazendo tubo, e o tubo é um material, né, sólido, né, no caso um tubo de PVC lá que a gente está se baseando. Aqui no CFD o que a gente está simulando é a área de fluido mesmo, onde o fluido está ocupando, né, digamos assim. E, né, teoricamente a área que o fluido ocupa lá no escoamento é a mesma geometria do tubo, né, porque o fluido ele preenche, né? Então, por isso que a geometria é similar ao tubo, né, mas o que a gente está fazendo é a área de fluido, então a gente tem que colocar a propriedade, né, de fluido, nesse caso. Então, se a gente dá um duplo clique, não, né, se a gente pode, né, abrir a aba materiais, tem fluido aqui, clicar com o botão direito e new, vai abrir essa página aqui, e o Fluent, né, esse programa ele tem vários fluidos, né, na sua base de dados, né, então aqui, ó, tem essa opção nome, material type e Fluent Fluid Materials, né, então já está selecionado fluido, se a gente for aqui Fluent Fluid Materials, a gente só tem o ar, então a gente tem que vir aqui no database, então clicamos aqui, confere se está fluido aqui, e vamos pegar o que ele tem de água aqui, né, para nos auxiliar. Então, a barrinha aqui, que tem os fluidos, né, que ele tem com as suas fórmulas químicas, se a gente descer até o final e encontrar water, liquid, tu vê que aqui clicamos em cima e aparece todas as propriedades aqui. A gente vai clicar em copy, a gente vai fechar isso aqui, e aqui a gente vai colocar, ou melhor, antes de colocar, confere, né, se foi, ele puxou aqui water liquid, a fórmula, material, enfim, a gente vai dar um change create, nesse caso, pronto, clicamos aqui, vamos fechar por hora e checar aqui, ó, beleza, ele foi aqui, ó, fluid, air, water, liquid, certo? Agora uma coisa importante aqui, é nós checarmos as propriedades do nosso fluido, né, se a gente for aqui, opa, no slide aqui, para nós pegarmos uma propriedade, né, tal qual similar a que a gente pode utilizar lá no laboratório, né. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é que tipo, a gente tem informações ali no Fluent, mas muitas vezes a gente não tem essa informação, ou que é uma informação diferente, a gente tem que buscar em algum lugar. E aqui eu trouxe, né, como exemplo, uma tabela de propriedades termofísicas da água, do livro de Fundamentos, Transferência de Calor e Massa, em Cropeira, da versão 2019, na qual tem informações sobre as propriedades da água. E para esse caso, vamos considerar aqui uma temperatura então de 290 kelvins, né, para essa simulação, e a partir dela, né, verificando essa tabela, a gente vai tirar as informações. E algumas informações que a gente precisa, se voltarmos, né, aqui, basicamente a gente precisa de duas informações, fornecer duas informações para o programa, que é a massa específica, né, a density e a viscosidade. Então, voltando ali, se a gente observar aqui na tabela, a tabela não fornece diretamente a massa específica da água. Então o que a gente tem que fazer é pegar essa informação por meio do volume específico. E esse valor aqui, que a gente tem para a temperatura de 290 Kelvin, é de 1,001 vezes, né, 10
ou melhor, o valor da... Aqui é uma coisa bem tem que tomar cuidado. É que o valor do volume específico, né, nesse caso, multiplicado por 1000, né, que é 10 na 3, dá esse valor de 1,001. Então, se a gente fizer as matemáticas aqui, né, o nosso volume específico vai ser esse valor dividido por 1000, que dá, no caso, então, o valor de 1,001 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma. E das propriedades, né, a gente sabe que, até vendo a unidade, o valor da massa específica é o inverso do volume específico. Então, se a gente pegar e dividir, pegar o valor do volume específico e fizer o inverso dele, né, no caso, 1 dividido pelo valor do volume específico, a gente tem o valor da densidade, ou melhor, da massa específica, que nesse caso, para essa condição aqui, é de 999 kg por metro cúbico. Então, se a gente voltar lá no Fluent e clicarmos aqui no valor da densidade, aqui nós temos então a nossa densidade, vamos considerar como constante, a gente só apaga e bota 999. Voltando lá para as informações, viscosidade é a mesma coisa. Então aqui na tabela, a ideia aqui é a mesma, né? A gente tem um μF, né, que é a viscosidade do fluido, vezes 10 na 6, que daí no caso é 1 milhão, é isso? Acredito que sim, ou 100 mil, 1 milhão. 10 na 6, né? E dá 1080, né? Então, se a gente fizer o inverso, né, a mesma ideia, a gente tem então o valor da viscosidade 1,08 vezes 10 na menos 3 é a viscosidade da água naquele... É bem parecido, né, o valor aqui que o Fluent usa. Então, a gente vai botar aqui 1,08, aqui é ponto, melhor dizendo, 0,8 e na menos 3, né. Aí agora que a gente já conseguimos as informações sobre o fluido, sobre o material, a gente clica em Change, Create, ele vai carregar e deu. Tá feito, tá aqui, atualizado as informações. Dá para dar um close aqui. E a parte de materiais está feita, né? Eu vou separar esse tutorial, tem essa parte agora dos materiais, né? Tem mais um tópico para você comentar, mais uma pequena configuração, e depois vamos partir para as condições de contorno e configurações da simulação, certo? Para não ficar tão comprido, digamos assim. Então aqui uma última coisa, tem esse menu Cell Zone Conditions, e se clicar no mais, a gente vê que aqui ele está marcado como fluido. E se clicar no mais, tem esse Surface Body. Aqui o programa autodetectou que essa geometria está sendo utilizada para o escoamento de um fluido, né? Mas, dependendo, né, pode acontecer que o programa, né, detecte isso sendo como um sólido. Então é importante checar isso, até porque também o material que ele considera como default é o primeiro material da lista que estava, né? Então vamos abrir aqui essa informação, esse menu, através do menu Edit aqui. A ideia é que ele abra uma janelinha com essa. E se a gente observar que o Material Name está como ar, tá como ar. Então a gente tem que mudar para água líquido, né? E se tivesse como... Aí dá um Apply, né? Mas se tivesse como sólido, aí teriam que... depois que deu Apply, pode fechar a janela aqui no caso, mas se tivesse como sólido, dá duplo clique em Cell Zone Conditions, vai ter o Surface Body aqui, e aqui o tipo é só mudar para sólido e depois fazer o processo que eu mostrei. Beleza, pessoal? Essa primeira parte, então, voltada à configuração de modelos e materiais, né? Feito. Depois eu seguir com parte das condições de contorno e configurações de simulação. Valeu, pessoal. Até o próximo bloco.